pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréia Santos, de Língua Portuguesa. Bem, conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos estudar o capítulo 13, exatamente, seção Texto em Cena, página 55. Bem, pessoal, o capítulo 13 traz como título, Respeito não tem idade. Ou seja, o capítulo 13 faz uma abordagem sobre os direitos dos idosos e também do respeito que todos nós devemos ter por eles, ok? Bem, aqui na seção Texto em Cena, na página 55, vocês deveriam ter lido esse texto de abertura da seção Texto em Cena, que diz: número de idosos cresce 18% em 5 anos e ultrapassa 30 milhões em 2017. Então, esse texto aqui ele foi publicado pela Agência de Notícias do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e apresenta dados de uma pesquisa sobre características etárias da população brasileira. Então, vocês deveriam ter lido esse texto, que nós vamos fazer agora a interpretação textual lá na página 56. Vamos lá? Página 56, que diz assim, número 1. No título da notícia, o mesmo dado é apresentado a partir de duas referências numéricas distintas. O que cada uma delas expressa? O que cada uma delas expressa? Então, a resposta do número 1 ficou assim. O título afirma que, em 5 anos, o número de idosos cresceu na população brasileira. Esse dado é apresentado tanto por um índice estatístico, que no caso 18%, quanto por um número absoluto, quando ele diz mais de 30 milhões, ok? Bom, no primeiro deles, nesse primeiro dado que foi informado, 18%, a ideia é evidenciar o aumento do número de idosos na população. E no segundo, no caso 30 milhões, quando ele diz 30 milhões, informa-se a quantidade de idosos que vivia no país em 2017. Então, essa é a resposta do número 1. Vamos lá? Número 2 agora. O enunciado diz assim: qual foi o aumento real da população de idosos no Brasil entre 2012, entre os anos de 2012 e 2017? Qual foi o aumento real da população de idosos no Brasil entre os anos de 2012 e 2017? Então, a resposta ficou assim: a população de idosos aumentou em 4 milhões e 800 mil pessoas, tá? Passando desse dado, de 25 mil, 25.400 para 30, passando de 25 milhões e 400 mil pessoas para 30 milhões e 200 mil pessoas. Bom, então eu vou repetir. Entre os anos de 2012 e 2017, a população de idosos aumentou 4 milhões e 800 mil pessoas, tá? Passando de 25 milhões e 400 mil pessoas para 30 milhões e 200 mil pessoas, ok? Bom, número 3. O texto, ao tratar do aumento do número de idosos na sociedade brasileira, apresenta informações mais detalhadas sobre esse dado. Que especificações são essas? Então, a resposta do número 3 ficou assim. O texto apresenta especificações tanto por sexo, ao afirmar que o número de mulheres idosas é maior que o de homens idosos, é maior que o de homens idosos, ok? Número 4,
Vamos lá? Releia no terceiro parágrafo o comentário de Maria Lúcia Vieira, gerente, né, da PNAD contínua, né? Da PNAD contínua. Bom, a letra A diz assim: segundo a especialista, que fatores promovem o aumento da idade da população? Então, a resposta do número 4, letra A, ficou assim. Ela afirma que o envelhecimento da população se deve ao aumento da expectativa de vida, tá? E a diminuição da taxa de fecundidade. Esta é a resposta da letra A do número 4. Letra B, vamos lá? Que transformações sociais podem explicar os fatores identificados pela gerente da pesquisa? Comente. Se necessário, faça uma pesquisa na web ou na biblioteca da escola para complementar a resposta. Então, a resposta da letra B ficaria assim, pessoal. O aumento da expectativa de vida está diretamente ligado à qualidade de vida da população, né, a avanços na medicina e ao acesso a serviços de saúde, tá? Já a diminuição na taxa de fecundidade está relacionada, sobretudo, a mudanças nos padrões familiares e profissionais da sociedade. Ok, pessoal? Foi? Bom, agora vamos para a questão de número 5. Vamos lá? Questão de número 5, página 57. Vamos lá? Observe os verbos destacados no trecho reproduzido a seguir. Então, ele destacou os dois verbos dentro desse trecho aqui. Correspondem e decorre, tá? Então, a letra A pergunta. Vamos lá? Letra A. Qual é o significado desses verbos no contexto? Então, a resposta ficou assim. O verbo corresponder significa aqui estar em correlação, em equivalência. Já o verbo decorrer significa derivar, originar-se. Essa é a resposta da letra B. Perdoe-me, da letra A. Agora sim, letra B. Por que eles aparecem, respectivamente, na terceira pessoa do plural e na terceira pessoa do singular? Então, a resposta da letra B ficou assim. O verbo corresponder aparece na terceira pessoa do plural porque faz concordância com o seu sujeito, que no caso, o sujeito é esse daqui, ó, os 4.800.000 novos idosos, tá? 4.800.000 novos idosos. Esse é o sujeito. Já o verbo decorrer está na terceira pessoa do singular porque a concordância se dá com a expressão ela, que tem como referente o termo essa tendência, ok? Letra C. Para esses verbos, aparecem complementos necessários? Se sim, quais? Que características eles apresentam? Então, a resposta da letra C ficou assim. Sim, ponto. Sim, ponto. Junto, né, do verbo corresponder, né, aparece o complemento, esse complemento, abram aspas, há um crescimento de 18% desse grupo etário, fecham aspas. No caso do verbo decorrer, o complemento é, abram aspas, tanto do aumento da expectativa de vida pela melhoria nas condições de saúde, quanto pela questão da taxa de fecundidade, fecham aspas. Ok? Então, nos casos apresentados aqui, os complementos vêm introduzidos por preposição, a, de, respectivamente. Ok? Por essas duas preposições, a e de. Bom, letra D agora, letra D de dado. Há no segundo fragmento um problema sintático na redação, no emprego de uma preposição relacionada ao complemento de um verbo. Qual é esse problema? Como ele poderia ser corrigido? Então, a resposta da letra D de dado, vamos lá? Todos comigo, letra D de dado, ficou assim. Vamos lá? O problema é com o complemento do verbo decorrer. Na passagem, abram aspas,
ela decorre tanto do aumento da expectativa de vida, pela melhoria nas condições de saúde, quanto pela questão da taxa de fecundidade. Fecham aspas. Bem, no caso, a segunda preposição deveria ser também a preposição de, e não preposição por, ok? Porque algo que decorre de algo, né? Então, algo decorre de algo. Então, essa seria a resposta, tá? Foi? Então, o certo seria, né, a segunda preposição deveria ser de e não por, ok? Vamos agora para a página seguinte. Vamos fazer a última página, a correção da última página, página 58. Nós temos aqui o exercício de número 6, que diz assim: o gráfico reproduzido a seguir acompanha a notícia original. Então, vocês têm um gráfico aqui, né, que diz assim: distribuição da população por sexo e grupo de idade. Isso em 2017. Então, vamos lá? A letra A diz assim: quais são as faixas etárias que possuem o maior e o menor índice populacional entre as mulheres no Brasil? E entre os homens? Então, a resposta ficou assim: entre as mulheres, o maior índice populacional está na faixa entre 35 e 39 anos, ok? O menor na faixa entre 75 e 79 anos, ok? No caso dos homens, o maior está na faixa entre 15 e 19 anos e o menor índice está entre os maiores de 75 anos, ok? Vamos agora para a questão letra B, tá? Letra B de bola, diz assim: nesse tipo de pesquisa, além de apresentar um perfil mais detalhado da população, qual é a importância de se relacionar a idade com o sexo das pessoas? Comente. Então, a resposta ficou assim: a idade define muito de nossa vida social, vírgula, o estudo, a entrada e a saída do mercado de trabalho, padrões de consumo e etc. E a forma de inserção de homens e mulheres na sociedade ainda é marcada por diferenças e muitas desigualdades, ok? Além disso, há fatores de saúde específicos de cada sexo, como os casos dos cânceres de mama e de próstata, ok? Muitos desses casos também estão diretamente ligados à idade. Esta é a resposta da letra B de bola. Número 7. Em 12 de julho de 2017, foi assinada a Lei número 13.466, que alterou o Estatuto do Idoso. Bom, então nós temos aqui uma caixinha, né? Dizendo assim. Vamos lá, segundo parágrafo diz assim: dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. E o enunciado diz assim: em que o estatuto foi alterado? O que essa alteração justifica? Argumente a favor ou contra. Bom, então a resposta do número 7 ficou assim: foram criadas duas categorias de idosos, ou seja, são elas de 60 a 80 anos, com algumas prioridades, né? De mais de 80 anos, com prioridades especiais. A alteração supõe que os idosos acima de 80 anos são mais vulneráveis, né, e de saúde mais fragilizada em relação aos idosos entre 60 e 80 anos, ok? Bom, terminamos aqui, pessoal, a correção dos nossos exercícios da seção texto em cena, ok? Bom, não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários, tá? Para que a tia Andréa possa marcar a presença de todos vocês. Desejo a todos bons estudos, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!